Vamos definir começar. feminismo? Vamos Eu acho que definir como o- eu sou uma antifeminista, eu preciso me posicionar contra alguma coisa, né? Tá. Então é preciso definir primeiro o que é feminismo. Acho que você pode defender seu lado e eu Ok, defendo o meu. perfeitamente. Então tá bom, Ana, 5 minutos, vamos lá. Não, ela começa, Eu acho. vou começar porque eu sou input pra ela, entendeu? Tá bom. Então, eu defino o feminismo, pelo menos a gente entende, enquanto um movimento social que começou durante o iluminismo, sob uma política liberal. Esse movimento, em determinado momento, ele se ramificou, ele teve um sentido rizomático, e a partir desse mesmo tronco, dessa mesma origem, inúmeras outras vertentes foram surgindo e elas se tornaram também rivais entre si. Uma coisa que eu acho que é muito importante sempre da gente pontuar é que, para uma determinada vertente nova do feminismo surgir, as anteriores, elas não precisaram morrer. Então, muito pelo contrário. As feministas marxistas, para que elas surgissem, as feministas liberais não tiveram que morrer. Muitíssimo pelo contrário, elas continuaram convivendo, inclusive sendo opositoras umas das outras. Eu também defendo, ou pelo menos eu defino o feminismo, na verdade, eu diria que fazendo uma analogia ao Michael Oakeshott, no livro chamado On Being Conservative, em que ele diz que o conservadorismo, ele não é uma tese, ele não tem uma tábua de mandamentos em que todos os conservadores precisam seguir. Na verdade, é mais uma posição, é uma atitude. Seria, de certa forma, uma posição de ceticismo em relação às soluções racionalistas criadas pelos seres humanos, mas se fundamentando mais pelo empirismo passado através das gerações. E eu poderia dizer que o feminismo, na verdade, ele é uma atitude de se debruçar sobre problemas femininos ou das mulheres ou problemas sobre gênero. A forma como nós desenvolvemos, como nós tentamos interpretar determinados problemas e também buscar as soluções é totalmente diferente, a partir de determinadas vertentes, como a feminista liberal, marxista, ecofeminista, anarcocapitalista, das cristãs, das muçulmanas, enfim. E eu acho que é importante a gente pontuar de que o feminismo, enquanto um movimento só, ele não existe. E eu acho que é uma posição, eu diria até mesmo gananciosa da Ana, em querer determinar como o feminismo é, num geral, quando, na verdade, o ideal, na minha percepção, seria tentar derrubar específica tese, por exemplo, ou determinada autora, um determinado posicionamento. Porque eu entendo que isso, na verdade, é tentar dar um passo maior que a perna, em querer dizer que o anarcapitalismo, no geral, não funciona, o liberalismo, no sentido geral, não funciona, devido a determinados posicionamentos, como, por exemplo, fazendo uma analogia, a homeopatia. Eu considero que a homeopatia não funciona, ela é ineficiente. Mas ela está, de certa forma, dentro do que a gente considera como medicina. Só que não faz sentido dizer que a medicina, no geral, ela é ilegítima, ela não funciona. Homeopatia, pseudociência, não funciona, mas ainda assim não é o suficiente para a gente justificar e dizer que a medicina, no geral, é ruim. Então, eu gostaria de entender como a Ana entende exatamente o feminismo e por que ela considera que o feminismo ele pode ser resumido somente a partir de uma perspectiva. Beleza, vamos lá? 5 minutos, Ana. Bom, a definição que a Spectrum nos deu sobre conservadorismo é interessante, realmente. O Oakeshott fala sobre isso, mas eu vou citar o Roger Scruton, que você disse que gosta, e eu gosto também. O Roger Scruton diz que o conservadorismo, na verdade, é uma consciência de que coisas valiosas, coisas importantes demoram para ser construídas, mas podem ser facilmente destruídas. É por isso que o conservador, e não estou necessariamente discordando do que a Glenda disse, mas é por isso que o conservador, ele pensa, quando um movimento propõe a destruição completa de uma instituição, de um modelo ou de um conceito, ele é um movimento perigoso, porque vai trabalhar com a proposição hipotética de um futuro melhor que ele não consegue demonstrar. Uma outra diferença bem importante entre o conservador e o revolucionário, que é por isso que eu sou antifeminista, porque para mim o movimento feminista é mais um movimento revolucionário, uma definição importante é que o conservador se pauta, como a Glenda mencionou, na experiência passada, né? Na experiência, evidentemente, do que já passou, do que já funcionou, e prefere a posição mais segura de optar por resultados já comprovados. Enquanto que o revolucionário faz todas as suas proposições de mundo, de conceitos, de mudanças, de políticas públicas em um futuro hipotético, né? Então, ele se baseia na hipótese de que se houvesse igualdade plena entre homens e mulheres, coisa que nunca houve, então o mundo seria assim, seria melhor. Se nós conseguíssemos fazer tal coisa, então, coisas que não foram comprovadas até agora. Então, basicamente, o motivo pelo qual eu consigo dizer que o movimento feminista poderia ser definido com uma espinha dorsal, é o termo que eu uso no meu primeiro livro,
feminismo, perversão e subversão, é que todo movimento, todo espectro, ainda que seja muito grande, todo espectro político, ainda que seja muito grande, ele tem que ter uma definição essencial. Então, por exemplo, a direita e a esquerda. Tem muita gente na direita no Brasil. Mas existem, através da dialética, você consegue definir que a esquerda defende A e a direita defende B. Então, por mais que existam muitas direitas, muitas formas de pensar a direita, muitos países que pensam a direita e a esquerda, eles têm alguns elementos em comum. E um desses elementos em comum é isso. O feminismo, para mim, se baseia em propostas de políticas públicas fundamentadas em um futuro hipotético não comprovado. Por isso é um movimento revolucionário. Então, o movimento feminista, concordo com a Glenda, é um movimento político e social. Um movimento político e social revolucionário. E, portanto, é impossível ser conservador e feminista. Então, se alguém disser que é cristão e feminista, só se for um cristão não conservador. E aí a gente poderia discutir isso, seria uma outra briga. Pois bem, a Glenda também falou que ela se considera liberal feminista. Eu tenho um problema com esse termo que consiste no seguinte: o marxismo, quando surge, ele casa muito bem com o feminismo, porque o feminismo é uma proposta, de certa forma, coletivista, que pretende representar todas as mulheres. Para mim, todo movimento, para mim não, e para qualquer conservador, todo movimento político que pretende representar um grupo de pessoas, ele está, de certa forma, mentindo para as pessoas, porque eu não tenho como representar todos os trabalhadores, todos os estudantes, todas as mulheres, todos os negros. Exemplo claríssimo disso é que Thomas Sowell é um anticotista, um economista que tem 40 livros publicados e é contra cotas. E o movimento negro cotista não abarca Thomas Sowell. Assim como o movimento feminista revolucionário não abarca as mulheres conservadoras. E o meu questionamento inicial, não é uma afronta, mas o meu questionamento inicial à definição da Glenda, de que ela é uma liberal feminista, como é que ela concilia o fato de ser liberal com defender um coletivo, que é o coletivo de mulheres, e não os indivíduos, que é o que pressupõe, então, o liberalismo. Pois bem, então, por que eu sou antifeminista? Porque sou conservadora, sou cristã, e acredito que, com base nos princípios e valores que eu defendo, é preciso me posicionar contra algumas coisas. Todo cristão, em essência, todo conservador, em essência, terá que ser anti várias coisas, né? Anti-cotas, antifeminista e assim sucessivamente. Então, o antifeminismo não tem dono, mas é um movimento que surge assim, sempre que surge o feminismo, surge o antifeminismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande referência foi a Phyllis Schlafly. Onde que tá o tempo? Eu tô controlando. Já foram 5 minutos. Ah, tá, perdão. Então, é isso. Conclui, vai. Pode terminar. Bom, pode passar um pouco. Obrigada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a Phyllis Schlafly, que era uma política, uma mulher que trabalhava com política, uma teórica política, que acabou se tornando a líder do movimento antifeminista, porque o movimento precisava de uma liderança para pontuar as propostas do feminismo. Então, realmente, o antifeminismo existe porque o feminismo existe. Então, se nós conseguíssemos acabar com o feminismo, graças a Deus eu poderia me concentrar em outras pautas que também me interessam bastante. Certo, vamos lá, Glenda. Então tá bom. Primeiro, eu confesso que eu achei um pouco estranho, né? Porque ao mesmo tempo que o Roger Scruton, ele considera que determinados movimentos, eles, enquanto divergentes, eles são perigosos, em contrapartida, é um problema que haja um movimento coletivo, que represente algumas pessoas. Me parece algo natural que hajam determinados grupos que pretendam representar os interesses de determinadas pessoas. E essas pessoas, evidentemente, vão ter necessidades, vão ter problemas compartilhados. Então, nós podemos usar o caso dos deficientes físicos, dos idosos, dos autistas. Naturalmente, essas pessoas, elas vão ter, sim, as suas divergências, como tu mesmo pontuou, o caso do Thomas Sowell, que eu gosto muito dele. Ele não concorda com inúmeros posicionamentos e teses do movimento negro, o que eu acho extremamente saudável e natural. Eu acho que é o ideal que esses movimentos, eles tenham essas divergências, que possuam essa liberdade para se manifestar. A questão é, existem determinadas pessoas com necessidades específicas, elas compartilham de determinados problemas e, naturalmente, algumas pessoas irão se organizar para representar e conquistar determinados direitos ou, pelo menos, formas de compensar algumas injustiças na sociedade. Logo, de qualquer forma, eu também não acho que todas as mulheres têm que se dizer feministas. Eu não vejo nenhum problema, inclusive, essa é uma coisa que eu sempre digo, que para mim o mais importante é que uma pessoa ela tem uma postura feminista de independência, emancipação, liberdade e responsabilidade, e menos dizer-se feminista. Eu gosto muito de uma frase que é: a gente precisa mais de budas e menos budistas. Então eu acho que muito melhor do que termos feministas são mulheres emancipadas, inteligentes, bem formadas, intelectualmente honestas e agindo enquanto o que a gente poderia entender como um ideal de uma feminista.
outra coisa aqui que a Ana comentou sobre, em relação ao movimento feminista, ele ter uma tendência ou uma origem revolucionária. Bem, primeiramente, digamos que realmente, tá? Eu vou conceder esse ponto pra você. Digamos que o feminismo tem uma origem revolucionária, que é uma coisa que eu discordo. A gente também não pode se prender ao que eu entendo como falácia genética. Falácia genética é consistir ou entender que algo é ruim devido à sua origem, embora alguns benefícios tenham advindo de uma origem contestável. Então a gente pode usar, por exemplo, em relação à guerra. A guerra, ela não raramente, né, ela destrói civilizações, inúmeras pessoas morrem, mulheres são estupradas, mas alguns avanços tecnológicos, até mesmo acordos internacionais que melhoram a vida das pessoas e aprofundam e acabam causando certas intimidades entre nações, vêm da guerra. E eu não posso dizer necessariamente que esses frutos advindos da guerra são ruins, embora a guerra seja ruim. Então a gente não pode se prender no que a gente entende como falácia genética. Considerando que, hipoteticamente, o feminismo tivesse realmente uma origem revolucionária. Existem inúmeros benefícios e conquistas efeitos do feminismo, embora existam inúmeros outros problemas, equívocos, divergências, o que é totalmente natural. Outra coisa que eu acho importante é pontuar aqui, eu não sou eu sou antirrevolucionário. Nesse sentido, eu até digo que eu sou uma feminista conservadora, e eu vou usar justamente do conceito do Roger Scruton em relação ao que ele entende como conservadorismo, que é o que ele entende como amor pelo real. É o amor por as coisas que já existem e que nos proporcionam segurança, liberdade, paz dentro da sua casa, o conforto, todas as coisas que já foram conquistadas e se estabeleceram e que promovem a produtividade e o florescimento humano. Então, inúmeras conquistas do feminismo hoje nos permitem, por exemplo, estarmos aqui discutindo o sufrágio universal e inúmeras outras conquistas que depois a gente pode discutir a respeito disso. Então, portanto, eu sou extremamente apegada com essas conquistas, que inclusive poderiam ter vindo de outros movimentos, não necessariamente feministas, mas que nos permitem estarmos aqui e termos inúmeras liberdades, conquistas e possibilidades. Então, acima de tudo, eu acho que é muito importante a gente pontuar que existem coisas muito boas que o feminismo conquistou, não necessariamente todas, existem efeitos colaterais extremamente negativos, mas que por causa desses efeitos eu sou conservadora e eu faço o possível para que esses direitos se mantenham. Tá, vocês querem que eu só pontue uma coisa? A gente Claro, pode ir pro assunto de se o feminismo trouxe direito às mulheres, se libertou as mulheres ou não. Ou então deixa eu rolar do jeito que tá, só contabilizando aqui o tempo. Depois a gente inclui esse assunto aí. Não, é que foi pergunta, resposta, réplica. Deixa eu continuar aí. Então tá bom. Ô, Glenda, então, quando você achar assim, deu esse assunto, a gente... Pode Tá ser? certo. Pode ser. Eu acho que dá pra emendar um assunto no outro. Então tá Bom, bom. eu acho que a gente já pode terminar o debate, que a Glenda se assumiu conservadora. Vencemos, galera. Temos mais uma conservadora e inteligente do nosso lado. Pois bem, vamos a alguns pontos. A Glenda, inicialmente, ela mencionou, eu me considero uma feminista liberal, e agora diz que tem muitas convergências com o conservadorismo. E em muitos momentos também ser liberal e conservadora é incompatível, em outros momentos ser conservador e feminista é incompatível. Eu não tô dizendo que você não pode fazer isso. Você pode perfeitamente fazer tudo isso que você quiser, né? Você sabe disso. Mas eu acho que aí a gente precisaria escolher uma definição mais precisa sobre o que nós vamos falar mal. Mas tudo bem, vamos falar mal só do feminismo, então, por enquanto. Mas quando você fala do liberalismo, e sobre os grupos se organizarem, sim, eu creio que os grupos podem se organizar. Mas eles têm que se organizar por adesão, por consciência política, e não por condição de nascimento. Por exemplo, nasci negro, nasci mulher. Não tem como um grupo político se organizar por essa vertente. Ele precisa ser organizado por adesão consciente. Afinal, intelectual, né? A política é algo que os seres humanos fazem, os bichos não. Então, é preciso que seja uma adesão consciente. Quando você fala sobre Mises, quando você fala sobre liberalismo, mais uma vez eu me lembro de uma frase do Mises, e queria até saber o que você pensa sobre isso depois. O Mises diz o seguinte, e aí fica também a segunda pergunta, você acha que o liberalismo é insuficiente, por isso precisa do feminismo? Por quê? Em 1920 ele publicou a seguinte assertiva. Nós não precisamos do feminismo porque, se o feminismo é apenas a luta por oportunidades iguais em um mundo de justiça, né, direitos iguais, já existe o liberalismo, que tem plena condição, dizia o Ludwig von Mises, de conquistar, de lutar por isso. No entanto, se o feminismo, na verdade, ele é uma tentativa de mudar a natureza do ser humano e revolucionar e verter totalmente a lógica social das instituições e criar um novo homem, critério bastante presente no pensamento revolucionário,
Então nós também não precisamos do feminismo, porque para isso já existe o marxismo. Então o que o Ludwig von Mises, que era liberal e ateu, assim como você dizia, o feminismo é desnecessário, porque naquilo que ele é bom já existe o liberalismo, e naquilo que ele é ruim já existe o marxismo. Você falou uma coisa também bem interessante, Glenda. Eu acho que mais importante do que se assumir feminista ou não é você ter uma postura feminista. Aí você classificou a postura feminista como aquela mulher que vive com liberdade, com responsabilidade, com empoderamento. Veja bem, no que eu discordo dessa sua afirmativa? Se você quiser me responder, a gente pode conversar mais um pouco sobre isso. O feminismo sequestrou virtudes e conceitos que são anteriores a eles, que são de outros movimentos, e agora diz que se uma mulher pode dirigir, é graças ao feminismo. Se uma mulher tem responsabilidade pelos seus atos, é graças ao feminismo. Se uma mulher tem liberdade, é graças ao feminismo. E você falou até sobre sufrágio, eu acho que a gente poderia depois nos gastar uma meia hora nesse assunto. Então, veja bem, o feminismo recorrentemente faz isso. Pega avanços e conquistas de outros movimentos, ou até coisas que são economicamente naturais, por exemplo, ou historicamente naturais, você depreende que de um avanço social virá outro, e o feminismo diz, fomos nós que conquistamos isso. Então, quando você me diz assim, por você ser empoderada, responsável pelas suas ações e livre, você é feminista, eu acho que é uma definição muito injusta, porque você tá meio que obrigando todas as mulheres a serem feministas.